Processo da pesquisa em marketing. Processo da pesquisa em marketing, né? Uma pesquisa formal é constituída de algumas etapas fundamentais, as quais denominamos processo da pesquisa mercadológica. Não há uma univocidade entre os autores com relação a essas etapas. Seguiremos McDaniel e Gates, que julgamos abordar melhor todas as etapas descritas, que nesse caso, para esses autores, são 8. Então, aqui novamente, a gente vai chegar numa questão em que vários autores pensam de forma diferente. Eles desenvolveram cada um pensamento, né, uma forma, por exemplo, de ver. Por que a gente vai utilizar McDaniel e Gates? Porque já é um material que eu posso disponibilizar, aquela parte que eu disponibilizei como apostila é do livro deles, amanhã eu vou disponibilizar mais um capítulo, então é um material que a gente vai ter acesso mais próximo da gente, então vocês vão ter acesso, vou colocar como apostila para vocês o segundo capítulo. Então, é um livro, ele é um livro muito bom, até porque são autores extremamente reconhecidos, né? E a gente tem essa disponibilidade. Eu tenho também o Matar, mas esse aqui, do McDaniel e Gates, ele é mais fácil para a gente compreender, ele se torna mais atrativo. Então, a primeira etapa, identificar e formular a oportunidade ou problema da pesquisa. Lembra que eu falei? Quem já está para se formar, que vai escrever uma monografia, tem que fazer o quê? Identificar e formular um problema. Você vai desenvolver a tua pesquisa em cima do quê? Em cima de um problema. Quem vai escrever o artigo também vai dizer o quê? Eu tenho um problema, eu tenho que responder esse problema. Então, eu vou fazer o quê? Vou buscar pesquisar para responder. Dentro da pesquisa é a mesma coisa, eu tenho que ter o quê? Um problema para desenvolver, né, uma pergunta que vai me levar a... Se eu já tenho a resposta, eu não vou fazer pesquisa. Mas se eu tenho o problema e eu não tenho resposta, então talvez eu vou buscar uma pesquisa para trazer essa resposta para mim. Então, o problema de pesquisa, ele tem início a partir do reconhecimento de um problema ou de uma oportunidade de marketing. Sua aplicabilidade possibilita a realização de testes de hipóteses sobre questões mercadológicas, englobando desde aspectos como conceito, pacote de produtos ou serviços, até a identificação dos consumidores, fornecedores, bem como oportunidades e ameaças da organização. Então, por exemplo, eu tenho um chaveiro, eu quero saber se o meu público está satisfeito com o trabalho que está sendo oferecido. Por quê? Porque eu fico dentro da loja e quem vai a campo são os meus funcionários. E eu quero saber, por exemplo, se o meu consumidor, se ele está satisfeito com as atitudes do meu funcionário, se eles são educados, se eles são gentis quando eles vão prestar o serviço, se eles, na maior parte das vezes, resolveram o problema, se alguma vez não conseguiram resolver, então são o quê? São questionamentos. Eu tenho um problema, eu tenho que descobrir. Eu preciso saber como é que o meu funcionário está agindo longe de mim. Porque olhar um funcionário que está trabalhando junto, verificar e acompanhar no dia a dia, é uma coisa. Agora, saber de um funcionário que está em campo, como ele está trabalhando, como ele está reagindo, como ele está se comportando, é mais complicado. Então, eu tenho talvez aqui um problema de pesquisa, né, pessoal? Eu vou dizer assim, como que eu vou saber a satisfação do meu cliente com o meu funcionário? De que forma? Eu tenho essa resposta? Eu não tenho, então eu tenho um problema. E eu vou fazer uma pesquisa para levantar. Eu vou contratar, por exemplo, uma equipe que vai a campo, vai pegar minha lista de clientes e vai passar, tentar entrevistar ou tentar aplicar um questionário, ou então eu vou determinar que uma funcionária vai ligar para essas pessoas e vai fazer algumas perguntas, como o funcionário está satisfeito, se o cliente, se o funcionário foi educado, foi prestativo, vou determinar algumas questões
para que sejam feitas, né, iguais para o grupo de clientes. E aí eu vou tentar buscar minha resposta. O objetivo da pesquisa é oferecer subsídios mais específicos que aliados a outras informações e até a própria experiência do gestor, auxiliarão na tomada de decisão. Então, qual é meu objetivo? Meu objetivo é o quê? Identificar se eu estou atendendo, né, os meus clientes da forma que eles gostariam de ser atendidos. Então, o objetivo é atender da melhor forma possível, deixar o cliente satisfeito, é deixar o cliente receptivo, que outra vez que ele precisar do meu serviço, ele vai ligar, ele vai buscar. Então, o objetivo é esse. Um problema de pesquisa de marketing bem definido representa metade da batalha de condução da pesquisa, pois será o problema que proporcionará orientações para o processo. Então, se eu definir direitinho o meu problema, se eu sei exatamente o que eu quero, olha, lá no trabalhinho de vocês vão desenvolver o quê? Digamos assim, qual a satisfação do cliente que frequenta, por exemplo, o shopping? Então, esse é o problema. Qual que é a satisfação? Eu não sei, esse é meu problema. Então, eu definindo isso, eu já sei o que eu vou perguntar. Eu já tenho uma lista de possíveis questionamentos que eu vou levar para esse cliente. Então, se realmente eu definir, eu sei o que eu quero, eu sei qual que é o problema, por exemplo, vamos falar de carro, por exemplo, o carro que foi lançado esse ano, ele é um carro econômico? Realmente, se ele está sendo econômico, se o cliente que adquiriu ele por esse motivo, se ele está satisfeito, se esse carro está se comportando dessa forma no dia a dia, está sendo um carro realmente econômico ou se está deixando a desejar. Então, eu tenho o meu problema, e aí eu vou buscar a resposta. A segunda etapa, criando um projeto de pesquisa. Então, eu tenho um problema, eu tenho objetivos, eu vou fazer o quê? Eu vou criar um projeto. Para quê? Para desenvolver a pesquisa. Então, eu vou definir, né, eu realizo o desenvolvimento do projeto, que consiste na elaboração de um plano de ação que atenda aos objetivos, né, às hipóteses da pesquisa de mercado e define qual estrutura deverá ser seguida para resolver o problema específico. Então, não existe um único e melhor projeto de pesquisa. Devemos tentar oferecer à administração as melhores informações possíveis. Muitas formas, por exemplo, quem vende produtos em casa, digamos, quem vende Mary Kay, e quer saber, por exemplo, o problema é o quê? Não está conseguindo entregar os produtos em dia porque está recebendo com atraso. E aí, o que eu quero saber? Eu quero saber que se esse cliente que eu atrasei a entrega para ele, se ele ainda volta a comprar, ou se esse motivo, o atraso, foi suficiente para impedir ele de efetuar novas compras comigo. Então, eu tenho um problema, atrasei a entrega do produto, né? E eu preciso saber se eu ainda tenho esse cliente em potencial. E aí eu vou fazer uma pesquisa, né, com os clientes para saber se o atraso, por exemplo, não foi culpa minha, que foi por N outros motivos, se esse atraso pode causar prejuízo nas minhas vendas. Então, não existe um único e melhor projeto. De repente, para uma mesma pesquisa, podem existir 2 ou 3 projetos com questionamentos diferentes, com tempos de aplicação diferentes, com objetivos diferentes. Eu tenho problema, mas eu tenho um objetivo diferente. Então, pode existir, por exemplo, 3 pessoas que eu vou tentar contratar, eu quero ver como que vai ser, né? Então, a forma de desenvolver o projeto pode ser diferente. A terceira etapa, escolhendo os métodos de pesquisa. Então, o método de pesquisa deve estar em consonância com os objetivos da pesquisa, seja ela de natureza descritiva, exploratória ou causal. Nessa etapa, devemos selecionar o meio que iremos utilizar para coletar os dados. Às vezes, até alguém de vocês já trabalhou coletando dados, né, de pesquisa,
Em época de eleição, às vezes eles contratam pessoas, né, para fazer essa pesquisa rapidamente. Começa de manhã, eles fazem a pesquisa, por exemplo, até o meio-dia, só no centro, ou na cidade toda, ou colocam uma pessoa em cada bairro. E é uma pesquisa rápida, né? E são utilizados, por exemplo, pode ser questionamento, pode ser uma entrevista, pode ser utilizar também dados que já foram coletados, por exemplo, uma pesquisa bibliográfica, vou buscar as informações, por exemplo, em que uma outra pesquisa parecida, que lá já me indica, né, o tipo de consumidor que eu estou procurando, ou o tipo de resposta que eu preciso, né? Então, são várias formas, né, de procurar vários métodos. Por exemplo, eu já fiz um trabalho que eu utilizei pesquisa bibliográfica, e eu fui fazer o quê? Eu busquei outros autores que tinham escrito outros artigos, né, e buscava a informação que eles tinham gerado para criar o meu trabalho. Então, eu tinha uma determinada informação, e eu fui aproveitando essa informação. Então, levantamentos podem ser obtidos por meio de análise de dados secundários, aplicação de questionário e entrevista. Vou fazer um levantamento, por exemplo, de quem vai, por exemplo, do meu grupo de alunos aqui, fazer um levantamento de quem vai assistir todas as aulas. Eu posso usar do quê? Dados secundários, eu posso aproveitar aqui na tela, né? A todos os alunos que estão presentes na aula e anotar, marquei a presença dele ali. Eu já tenho esse dado que foi dado através do quê? Através da aula presencial aqui, né, da aula à distância. Posso aplicar um questionário para vocês também. Posso colocar um questionário lá nas funções, né, e que vocês vão me responder se assistiram todas as aulas ou não. Ou ainda posso, né, através do WhatsApp ali, conversar com vocês, fazer uma entrevista. Você participou de todas as aulas? Não, por quê? Então, estou fazendo um levantamento para a minha pesquisa. A observação consiste em um método que monitora ações, comportamento do objeto de estudo. Então, aqui, por exemplo, é bem utilizado quando se vai produzir alguma coisa. Vou vender plantas, por exemplo. Tenho uma floricultura. Como eu vou observar, vou monitorar o comportamento, a ação, por exemplo, em determinadas épocas eu vendo mais, é período de chuvas, eu vendo mais mudas. Como que é esse comportamento? No período da seca, as mudas que eu tenho, elas ficam lá porque demora mais para serem obtidas. Então, eu vou monitorar ações. Por exemplo, eu tenho alguns clientes que tenho, adquirido um número maior. Em que épocas do ano ele faz isso? Ele compra o ano todo? Ou ele compra especificamente, por exemplo, eu vou ter que ter uma quantidade maior de mudas no período das chuvas, eu vou vender mais. Eu tenho que tomar esse cuidado, eu tenho que observar para quê? Para tomar decisões em cima, né, do meu projeto de vendas. Experimentos. Mede a causalidade na qual uma ou mais variáveis são modificadas pelo pesquisador, enquanto ele observa os efeitos da modificação sobre outra variável. Gente, isso aqui está muito comum. Quando iniciou o ano passado o problema da Covid, não sei se vocês acompanharam, no jornal estava sempre falando, né, que havia sido lançado um artigo numa revista tal pelos médicos americanos, outra vez pelos médicos franceses, que tinham uma ideia sobre o vírus, tal. Então eles faziam que experimentos, determinados pacientes que estavam doentes, estavam tomando uma medicação por tantos dias, eles tinham uma reação. São tipos de experimento, são casualidades, estava acontecendo. Então, as variáveis, elas são modificadas, né? Eu posso utilizar uma medicação, eu posso utilizar outra. Ou então está chegando mais tipo de pessoas. A princípio foram idosos. Então, tinha que mais pessoas, né, com essa característica. Depois, no momento, são adultos, né? Então, há uma alteração. O que se observa? A modificação sobre a variável. Então, está mudando. Por que está mudando? Ainda não se consegue responder.
E o produto, né, quando você vai fazer um experimento, é da mesma forma. Por exemplo, nas faculdades, quando eu vou fazer um experimento, por exemplo, digamos assim, de um produto, vou criar um alimento, né? Então, vou criar uma farofa, eu vou fazer um experimento, eu vou usar determinados produtos ali, né? E também vou tirar alguns produtos, vou fazer de um jeito e vou fazer de outro. Para quê? Para saber se a durabilidade dela, né, desse produto quando for lançado, vai ser maior com um determinado produto ou sem o determinado produto. Então, são variáveis, eu vou criando. Se eu tirar o sal, se eu tirar, por exemplo, a pimenta, esse produto ele vai ficar melhor, ele vai durar mais tempo. Eu vou mudando a variável, eu vou testando, eu vou experimentando o meu produto, eu vou fazendo testes com ele. Quarta etapa, procedimento de amostragem. O que é uma amostra? É um subconjunto de uma população maior. Então, por exemplo, eu vou fazer uma amostra aqui com vocês, no meu grupo de alunos. Quantos de vocês têm entre 18 e 20 anos? Talvez entre os 20 eu tenha 4 ou 5 que têm essa idade. Então, entre 20, né, que é meu universo, é meu conjunto, né, o todo, eu tenho 5 que está entre 18 e 20 anos. Essa é a minha amostra, tá? Então, primeiro devemos definir e identificar quem é o nosso universo de interesse, nossa população, pois desse grupo será extraída a nossa amostra. Eu quero fazer uma pesquisa, por exemplo, se Palmas comporta mais um salão de cabeleireiro. Então, quem é meu público? É o público masculino, minha população, estou definindo. Eu vou abrir um salão para cortar cabelo masculino. Então, minha população, é essa população que eu pretendo atingir. Então, desse grupo, por exemplo, eu vou atender o quê? A região central, vou fazer minha pesquisa aqui na região central, né, mais no centro, porque provavelmente os meus clientes serão daqui, porque eu estou localizado aqui. Então, vai ser mais difícil alguém, por exemplo, sair de uma quadra mais afastada para vir aqui no centro. Não é impossível, eu vou ter clientes sim que vão fazer isso, mas provavelmente no dia a dia meu cliente é esse, que está localizado mais próximo aqui, mais no centro. Então, minha população é quem? É a população masculina, né? Eu pretendo atender esse público, eu vou colocar um salão para fazer o corte masculino. E a minha amostra, por exemplo, eu vou fazer uma amostra aqui no centro, eu vou passar e vou ver quantas pessoas, né, têm disponibilidade ou têm interesse em mudar de salão, que não se importa, por exemplo, se corta hoje num salão, amanhã em outro. Tem pessoas que já são mais enjoadas, digamos assim. Tem uma pessoa que deu certo e que ela procura sempre aquele profissional, e vai ser difícil ele mudar. Mas tem pessoas, são essas que eu quero identificar, que não se importa, está sempre procurando uma novidade, vou cortar o cabelo ali, tem um cabeleireiro que tem uma capacitação, que aprendeu um curso diferente, que está fazendo um corte que está na moda. Então, há pessoas que têm esse interesse. Então, eu vou tentar alcançar quem? Vou tentar alcançar essa pessoa para ter uma amostra, para ver o que? Se eu vou ter, né, a possibilidade de conseguir sobreviver com o salão aqui no centro, né, atendendo o público masculino. Então, vou fazer uma amostra, vou entrevistar, por exemplo, 15 ou 20 pessoas, digamos, de 10 a 50 anos, né? E vou ver quantas estão dispostas a experimentar cortar o cabelo no novo salão. Amostra probabilística, são todos os elementos da população, que tem uma probabilidade de seleção conhecida diferente de zero. Então, aqui eu tenho que pegar todos os meus consumidores. Então, eu vou desenvolver, por exemplo, um medicamento para diabetes. Eu vou fazer o quê? Vou pegar a minha população, a população que tenha diabetes, que precisa consumir esse medicamento, né? Então, a minha pesquisa vai ser nessas pessoas, e eu tenho que saber conseguir a minha amostra maior possível. Ela tem que ser com pessoas que têm esse diferencial, por exemplo, que sofrem, né, com a diabetes,
e precisam desse medicamento. Então, eu vou fazer, por exemplo, aqui em Palmas, eu vou vender esse medicamento aqui, e eu vou tentar fazer essa pesquisa diferente com todas as pessoas que realmente têm o diabetes e precisam dessa medicação. E eu não vou procurar um outro público, vou procurar justamente esse público. A amostra não probabilística inclui elementos da população que não foram selecionados de maneira aleatória. Aqui já é diferente. Por exemplo, eu estou lançando um shampoo. Esse shampoo, ele não é especificamente determinado para criança, ele não é determinado para adulto, ele é um shampoo neutro. Eu vou pegar pessoas de todas as idades, eu vou pegar pessoas de vários públicos, eu vou pegar idosos, eu vou pegar crianças, né? Se tem a possibilidade de usar, eu vou pegar aleatoriamente. Então, assim, vou na farmácia, vou no supermercado e vou entrevistar quem passar por ali. Independente, eu não tenho que ter realmente direcionado quem eu vou fazer essa entrevista. Quinta etapa, coletando dados. Essa fase é de grande importância para a preparação da pesquisa, pois ela que garantirá a quantidade dos resultados, né, e a qualidade. Então, quando eu vou coletar os dados, tem que ser de uma forma bem séria, com bastante responsabilidade, né, para que os dados sejam obtidos da melhor forma possível. Por quê? Porque os dados vão gerar o quê? Informações. Quanto mais certinho os dados forem, com mais qualidade, né, eu vou ter na minha informação. Então, o primeiro cuidado que se deve tomar é quanto à preparação das pessoas, né, responsáveis pela coleta de dados. Se eu contrato uma empresa para fazer essa pesquisa, tem que ser uma empresa qualificada. Já pensou você coletar uma empresa e uma outra subornar ela, porque ela não é de confiança, e aí você manda pesquisar um teu produto e ela mascara todos os dados e você deixa de lançar um produto ótimo, que você teria uma venda maravilhosa, porque essa empresa não agiu corretamente, ela aceitou suborno de outra. Ou então você pega um grupo de funcionários e determina que eles vão a campo buscar, né, esses dados, fazerem essas entrevistas, mas eles não foram preparados. Então, cada um identifica de uma forma. Tem pessoas que, quando entrevistam a gente, eles sugerem uma resposta para a gente, eles vão sugerindo. E, às vezes, a gente simplesmente concorda com aquela resposta. Não é porque você quer responder, é que a pessoa ela insiste tanto que ela está sugerindo que você responda daquela forma. O que isso vai gerar? Um dado não verdadeiro e uma informação falsa. Porque muitas vezes você não quer aquele produto, mas a pessoa está dizendo, não, mas esse aqui é bom, por que você não vai? Diz que a pessoa sugere uma resposta. E, na realidade, quando forem somados, né, quando forem coletados os dados, a resposta, a informação que eu vou obter sobre essa pesquisa, ela não foi real. Eu acho até que vocês já passaram por isso, por pesquisas em que as pessoas elas sugerem uma resposta. Elas querem, né, que você responda aquilo. Elas querem provar que é daquela forma. E nem sempre é. Então, geralmente, quando é assim, é porque a empresa escolhida, ela não foi uma empresa das melhores, digamos assim. Talvez a confiança, a respeitabilidade dela não é tão boa. A maioria das coletas de dados de pesquisa de mercado é feita por serviços de campo. Empresas especializadas em serviço de campo são especializadas em entrevistas pessoais por telefone para a coleta de dados em uma base de subcontratação. Então, se eu contratei, ela vai mandar as pessoas a campo. O que é mandar as pessoas a campo? Ela vai determinar que um grupo de pessoas já treinadas, já especializadas, vão, por exemplo, para as ruas para fazer essa pesquisa, vão para o campo, para o interior, querem pesquisar, por exemplo, fazendeiros sobre a utilização de determinado produto. Onde essas pessoas vão? Elas vão lá nas chácaras, nas fazendas, né?
vão buscar informações com aquelas pessoas que utilizam aquele produto, que sabem dar uma informação do dia a dia, que realmente utilizam, ou se não utilizam, o porquê. Então, esse treinamento, né, dessas pessoas que vão para campo é muito importante por isso. As pessoas que fazem essa coleta por telefone, gente, isso é muito chato hoje, né? Você, não sei com vocês, mas comigo é TIM, é Vivo, é sempre, às vezes, tentando coletar informações pelo celular, e às vezes incomodam. Então, você às vezes está ocupado, você está em algum lugar que você não pode atender, e acaba te causando transtorno. Então, o cuidado, né, na hora de fazer essas entrevistas, tem que se ter um cuidado. As horas que você pode falar com essas pessoas, por exemplo, a pessoa está no trânsito e você vai ligar para fazer uma entrevista, a pessoa não vai te atender bem, provavelmente ela vai desligar. Então, você não vai ter uma resposta adequada, tá? Então, tem que ter todo esse cuidado. Qual empresa você vai contratar, ou se você vai, você mesmo, a campo, com seus funcionários, procurar fazer um teste antes. Vão aplicar 10 questionários cada um, depois, se deu certo, com todos voltam a campo. Se um realmente não deu certo, então ele já pode ser retirado do grupo. Fazer um experimento primeiro, não lançar diretamente, né, as pessoas a campo, se as pessoas não estão preparadas. Lembrete, a coleta de dados pode ser feita por meio de observações, né, entrevistas, pesquisa bibliográfica, questionários e outras formas. Então, hoje está cheio de outras formas, principalmente na questão de redes sociais, temos muitas formas de expor produtos, seja Facebook, seja, como que fala? Vários, né? Vários você pode fazer entrevista, você pode observar, né, as pessoas através dessas redes, né, o Face, Instagram, observar, por exemplo, a rotina de postagem dessas pessoas, você está observando e ao mesmo tempo colhendo informações. Pessoal, nosso tempo agora está pequeno, tá? Deixa eu interromper aqui a gravação e falo com vocês.